Boa noite, agradeço a acolhida, aos internautas também que nos assistem. O tema, que nada é por acaso, o propósito das nossas provas e expiações, para nós entendermos, primeiro a gente tem que buscar o conceito dentro da doutrina kardecista do que é prova e do que é expiação. Provas é tudo aquilo que nós escolhemos de acordo com as nossas necessidades de aprendizado e de evolução. E expiações já não foram escolhas, são necessidades. Tudo aquilo que nós precisamos expiar, nós precisamos acompanhar, vivenciar, para reparar erros, desvios, seja desta própria existência ou de existências anteriores. Dentro disso, nós também temos que desconstruir o conceito, dentro do que é reencarnação, o conceito de que esta é a única existência que nós teremos, a única oportunidade que nós teremos. A gente já tinha até discutido no Perguntas e Respostas a questão de que, se Deus é justo, misericordioso, e é infinita bondade dele, seria muito injusto Deus conceder uma única oportunidade para todos nós que aqui estamos, e nesta única oportunidade nós já termos que aprender e sairmos vitoriosos dela. A começar que este Deus não seria tão justo de nós pensarmos que, se é uma única oportunidade, como existem tantas diferenças de vida, de condições de cada um de nós. A começar por alguém que nasce sem a condição de caminhar, de falar, já nasce preso a uma cama. Outros que nascem mais abastados financeiramente, nascem em famílias que têm recursos materiais. Outros nascem desprovidos de tudo. Então, qual que é essa justiça deste Deus? Que nos cria uma única oportunidade, e como nós falamos no Perguntas e Respostas também, um Deus que também cria seres perfeitos e nós imperfeitos. Os perfeitos já nascem, de acordo com a criação deles, já surgem na perfeição, no gozo divino. E nós, esse Deus assim, cria seres imperfeitos, que somos nós, que temos que vir para cá e passarmos por sofrimentos, por dores, e ainda tentarmos acertar numa única vez, numa única chance. E ainda termos entre nós diferenças, como eu citei, sejam físicas, sejam mentais, sejam intelectuais, sejam materiais e até espirituais. E, se não conseguirmos vencer, este Deus ainda nos condena a um fogo eterno de sofrimento e dor. Então, dentro do kardecismo, que é uma fé raciocinada, ele já vai trazendo esses questionamentos, e junto, lá do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Céu e Inferno, a Gênese, são as 5 obras básicas do kardecismo, já vem trazendo todas essas reflexões para nós, para que nós possamos realmente buscar este Deus justo e bom. Se esse Deus é justo e bom, aí a gente já derruba que não pode ser uma única oportunidade. Não dá para ser uma única existência. Até porque este Deus fala que nós devemos evoluir à sua imagem e semelhança, e que a nós será dadas as oportunidades de aprendermos, colocarmos em prática e evoluirmos. E aí, ao debruçarmos e já compreendermos que
Não é possível só uma única existência, ainda tem tantas diferenças. Porque se fosse uma única existência, vamos pensar numa corrida. A largada tinha que ser justa, todo mundo com as mesmas condições. E ali dá o tiro e todo mundo ia correr, e aí vamos ver quem vai chegar lá na linha final. Mas todo mundo igual. Mas se eu já vejo alguém paraplégico, um pobre, um doente, um acamado, um com retardo mental, um inteligente, a gente vê que essa largada, alguns já começam com vantagem. E alguns já começam sem condição de nenhuma de chegar. Então, aí nós já vamos entendendo a lógica da reencarnação. Que, para começar, nós temos que entender que este plano ao qual nós estamos, ele é transitório. A nossa verdadeira pátria é a espiritual. Nós estamos aqui temporariamente. São escolas evolutivas, nas quais, assim, usando o exemplo das escolas aqui no plano terreno, nós, para aprendermos a ciência do plano terreno, desde criancinhas, nós somos matriculados em escolas, e cada escola nos trará todo o ensinamento e as condições para aprendermos aquilo que necessitamos, naquele nível de evolução que estamos, de conhecimento e de experiência, para, assim que nós alcançarmos, aí a gente vai mudando de série, nós vamos mudando até de escola. E nós, como espíritos, ainda iniciando essa jornada evolutiva, nos é dado, então, o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, a oportunidade, então, de nos matricularmos nos mundos evolutivos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que, de acordo com o nível que estivermos de conhecimento e de experiência, este mundo nos dará as condições necessárias e os conhecimentos necessários para colocarmos em prática, vivenciarmos, aprendermos e evoluirmos. E aí nós começamos, desde o mundo primitivo, provas e expiações que nós estamos, regeneração ao próximo, felizes angelicais. Neste plano que nós estamos, tem esses cinco mundos, essas 5 escolas. Só que já sabemos que existem outros universos, com outros mundos e outros níveis de evolução. A Espiritualidade até nos traz que Jesus mesmo não era mais um espírito de autarquia deste universo ao qual nós estamos. Já era da autarquia de espíritos crísticos, que são já pertencentes a outros níveis de evolução. E que veio para nos direcionar, para nos ensinar, para aprendermos e evoluirmos. Agora, como toda escola tem prova, quando viemos para cá, nos é dada a oportunidade de, a partir do nosso conhecimento, da nossa evolução, identificarmos as nossas necessidades e, dentre elas, quais provas nós queremos para colocarmos em prática, aprendermos e evoluirmos. Só que, como não é uma única jornada, nós já matriculamos nessa escola várias vezes, que aí são as reencarnações. Cada reencarnação é uma nova matrícula, que você volta. E, principalmente, sabendo que, como a Espiritualidade nos traz, a maioria dos espíritos reencarnados na Terra hoje são repetentes. Falam que 99,9% dos espíritos reencarnados aqui não é a primeira vez que nós estamos aqui. Nós somos repetentes. Por que a gente tem que repetir de ano? Porque nós não conseguimos alcançar o aprendizado, o conhecimento que é necessário. E aí o tempo de estada nossa aqui é uma reencarnação.
E aí terminamos, voltamos, desencarnamos, voltamos para o plano espiritual, continuamos nos preparando, nos organizando, e quando nos é dada a oportunidade, reencarnamos novamente. Mas reencarnamos e vamos dar continuidade nas experiências, nas provações e expiações, a partir do momento que nós paramos na reencarnação anterior. Por isso que nós observamos o porquê que existem tantas diferenças. Tantas pessoas passando por provas e expiações diferentes. Numa mesma família, às vezes, um irmão, uma irmã, passa por uma expiação, uma provação de uma doença física, de um sofrimento físico, que os outros irmãos não tiveram. Às vezes, uma irmã desenvolve uma insuficiência renal, precisa de fazer hemodiálise, precisa de estar na fila de um transplante, e os outros irmãos nenhum têm. E aí? Na lógica divina racional, nós vamos entender que esta irmã que está passando por essa provação, ela necessita desta experiência para vivenciar, reparar e aprender algo que os outros não necessariamente necessitam, mas não deixam de vivenciar com o enfrentamento, o sofrimento dela. E esses outros podem ter outros tipos de provas e expiações que ela não tem. E aí traz uma lógica para nós de que, então, essa caminhada evolutiva, ela é justa, porque cada um está seguindo exatamente de onde parou na etapa anterior, com provas. E as expiações, como eu disse, não são escolhas, são necessidades. Provas são escolhas que o Espírito vai identificando. Só que aí nós já trazemos outras reflexões. Pelo nível de evolução que nós estamos, nós somos espíritos que, há pouco falando de reencarnação, nós estávamos num plano primitivo. Se quiser lembrar de mundos primitivos, só a gente lembrar da época dos homens das cavernas. E agora nós estamos no mundo de provas e expiações, que reflete espíritos ainda que a evolução moral, espiritual e intelectual, que é o tripé da evolução, do aprendizado, ainda é mediano. Principalmente na parte moral, somente na parte espiritual. Nós ainda estamos medianos, no qual ainda a gente percebe que o que é o mal? O mal é a ausência do bem, que são ainda espíritos que ainda têm um traço de ignorância evolutiva ainda muito forte, que em detrimento desta ignorância, eles ali causam o mal. O mal não é algo que se trata de espíritos esclarecidos. Se trata de espíritos ainda ignorantes, que ainda estão apegados, ainda estão limitados, ainda estão causando aquilo. E aí, nós vamos pensar o seguinte: mesmo que nos seja dada a oportunidade, porque quando estamos no plano espiritual, é dito que nós traçamos os nossos planos reencarnatórios. O que é um plano reencarnatório? Plano reencarnatório é como se fosse um plano de viagem. Quando nós vamos viajar, nós não colocamos tudo, o que a gente quer fazer, onde nós queremos visitar, o que nós precisamos comprar, o que nós precisamos fazer. Assim como também no meio do caminho, tem coisas que nós não tínhamos planejado, mas que acontecem. E que não deixam de ser experiências para nós. Então, no plano espiritual, nós traçamos planos reencarnatórios,
que, para nosso nível de evolução, são limitados. Mas que lá, no plano espiritual, nós estamos ali intuídos e orientados para aquilo que é mais importante, que é o fato do nosso aprendizado, aperfeiçoamento e evolução. Então, às vezes as pessoas brincam, elas falam assim que na próxima encarnação eu quero vir rico, eu quero planejar, eu quero nascer rico. Isso é a nossa visão limitada daqui, porque estando aqui para nós, o que é importante são os prazeres materiais, a matéria. Só que, quando estamos no plano espiritual e temos a dimensão, ainda somos orientados e intuídos ao que realmente é essencial, principalmente com relação ao aprendizado e evolução, todos os espíritos correm da riqueza. Por quê? Sabe que determinadas condições aqui do plano terreno, elas são muito mais favoráveis a você se desviar, incorrer no erro e focar naquilo que não é importante. Que toda a espiritualidade fala, caixão não tem gaveta. E você leva da vida a vida que você leva. O que você vai chegar no plano espiritual? E a gente brinca e fala assim, desencarnamos, passamos por aqui, o desencarne é cansativo, vamos torcer para a gente desencarnar em termos de consciência, nós estarmos mais equilibrados, porque senão a gente relembra lá do livro Céu e Inferno, que céu e inferno é um estado de consciência. Se nós não estivermos bem aqui encarnados, nós só podemos estar no céu ou no inferno, se a nossa consciência não estiver bem. Desencarnados, continuamos assim, mas vamos pensar que nós fomos mais equilibrados. Chegamos do outro lado. E aí a gente está lá, se recuperando. E aí a espiritualidade nos traz o seguinte, vai chegar um momento que vai sentar alguém do seu lado, vai dar um tapinha no seu ombro e fala assim, tem um convite para te fazer. Aí você fala, sim, que bom, para a gente assistir um filme muito interessante. Aí você fala, que ótimo, sabia que aqui tinha filme, né, no plano espiritual? Que bom, né, a gente pode ir. Só que no caminho ele vai te falar assim, aí você vai perguntar, qual filme é esse? Ele vai falar assim, da sua vida. E aí? Na hora que você vai assistir esse filme, vai ser um filme de terror, de comédia, de drama. O filme que você vai ver vai te agradar? Sabe aqueles segredinhos que você tem, que nunca ninguém sabe, nunca ninguém viu? Lamento lhes dizer que vai passar. Lá. E o pior é que do seu lado vai estar alguém que é chamado de mentor espiritual, que se refere a alguém que já tem um nível de evolução bem maior e que assumiu o compromisso de te guiar, te orientar. Ele é seu tutor, é alguém que está ali te ensinando, te direcionando. E aí? O seu filme vai ser interessante? Ou você vai ter vergonha dele? Que partes do filme da sua vida você vai ter orgulho, você vai ficar feliz, você vai ficar emocionado, ou vai ficar envergonhado? Qual é a parte? Porque você leva são as experiências. O Chico, tem uma passagem do Chico interessante, que o Chico, depois que o pai dele desencarna, o pai do Chico sempre foi um homem bem simples, mas dentro, né, da simplicidade dele, acolheu o Chico da forma que pôde. Ele vendia bilhete de loteria, e tem uma passagem até engraçada, que chegou, quando o Chico começa, os primeiros livros começam a ter tiragens, né, serem muito vendidos, aí o pai do Chico, porque eles passavam necessidade, era uma vida muito simples. O pai do Chico chega para ele e fala com ele assim, meu filho, olha, os livros estão vendendo, está saindo até no jornal, então, quando que a gente vai receber parte desse dinheiro, né? Aí o Chico fala com ele assim, não, pai, esses livros não são meus,
Então eu não tenho direito sobre eles. Todos os direitos autorais estão doados para a caridade. O pai dele quase desmaiou, né? Pensar que hoje, de leve, é calculado que as obras do Chico já tenham gerado mais de 50 milhões de reais para as instituições de caridade, que até hoje elas têm os direitos autorais. A Uberaba mesmo, né, o Hospital do Fogo Selvagem, tem o direito autoral de obras do Chico, e todo o dinheiro que até hoje circula em prol da venda das obras, direitos, né, do cinema agora, tudo vai para as obras de caridade, nem um centavo. Aí o pai do Chico quase morreu, né, do coração. E aí ele falou assim, então tá, não tem problema não. Então fala com esses colegas seus aí, para pelo menos falar os números da loteria para a gente, porque você não vai vir de um lado, vem do outro, né? Aí o Chico soltou uma gargalhada e falou assim, não, não é assim, eles não fazem. Mas ele, no nível dele, estava ali, entendendo, apegado, né, e vendo que era a necessidade imediata, que era material. O pai do Chico desencarna, e o Chico sempre ficava pensando nele, querendo ter notícias dele, e ele não tinha aparecido. E você perguntar para o Emmanuel notícia, o Chico não tinha coragem, né? Porque o Emmanuel, muito sério. Até que um dia o Chico estava no seu quarto, foi fazer suas orações na hora de dormir, e o pai se manifestou para ele, com uma mala na mão. Uma mala, sabe aquelas malas antigas, quadradas, assim, dura? Uma mala, uma maleta, né? Mala, na mão. E aí o Chico falou, mas, pai, nossa, queria tanto saber de você, porque a mãe do Chico, a primeira mãe, a Maria João de Deus, desde de criancinha, ela manifestava lá para ele, então eu já tinha notícia dela, né? Depois veio a Cidália, a segunda mãe, mas o pai do Chico, tadinho, era mais ainda, um espírito ainda mais ignorante, então não foi assim. Aí ele fala para o Chico assim, ô Chico, eu estou vindo te falar que eu estou reencarnando, eu vou voltar. E eu não vou voltar numa situação muito boa, não. Aí o Chico ficou com dó, né? Falou, nossa, já que já não teve boa, voltou, agora está retornando. Mas é necessário. Aí o Chico falou, mas que maleta é essa, pai? Aí ele abriu ela vazia. Aí ele falou para o Chico, para eu não esquecer do que eu estou vindo buscar aqui, o que eu tenho que encher ela para voltar, quando eu desencarnar. É o quê? Os aprendizados, as experiências, as vivências, nada de materialidade, né? E aí a gente vai vendo que as provas, as expiações, nada na nossa vida é por acaso, né? Como fala no Evangelho, nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. Mediante as provações da vida, principalmente as expiações, que são necessidades de a gente vivenciar, a gente vai pensar assim, às vezes é difícil, você está lá no meio, né, daquela luta, daquela dor, você não consegue ver uma resposta, uma justificativa. Mas aí quando a gente remete a esta compreensão da reencarnação, quando a gente remete a essa necessidade, né, do nosso burilamento, do nosso aprendizado, isso nos dá um fôlego, isso nos dá uma certa leveza. Porque imagina alguém que está lá passando por uma expiação de ter perdido um filho precocemente. A dor da perda, porque nós ainda somos espíritos apegados. A dor da perda daquele que parte precocemente. E aí, se você debruça e pensa assim, é uma única vida, uma única existência, uma única oportunidade, por que eu tenho que sofrer isso e o outro não sofreu isso? Por quê? Por que o outro, ao chegar no final, ele pode ter passado uma vida perto daquilo que eu estou sofrendo, uma vida feliz, e eu não? Qual a razão disso? Aí nós entendemos, pela lógica da reencarnação, que não, é uma continuidade. E que nós, ao reencarnarmos, é lógico, passa o período da infância, da adolescência,
que aí, quando nós estamos adultos, a gente vai realmente pegar o tranco ali que está esperando, a gente vai recomeçar exatamente de onde nós paramos. E até a família que nós reencarnamos, os pais que nós temos, os irmãos, tudo isso é necessário. Tudo isso são provas, são expiações necessárias. Tem um ditado que fala assim: Deus te plantou exatamente no local que você deve florir. Então, de você ter nascido na cidade que você nasceu, na família, no bairro, naquela rua, ter tido aqueles contatos, você pode ter certeza que isso foi muito minuciosamente calculado para você ter esses reencontros, para você ter a oportunidade de estar com o outro, porque você tem algo a ensinar o outro, e o outro tem algo a lhe ensinar. São 7 bilhões de espíritos encarnados. Nós vamos passar essa existência toda, nós vamos chegar nem a 0,01% de conhecer esses espíritos que estão aí. E por que a gente nasceu, conheceu aquele fulano, aquela beltrana, que é pai, que é mãe, aquele irmão, e aí na caminhada ainda conhece aquela fulana, aquele beltrano, que eu vou me relacionar, por que é aquele indivíduo, aquela indivídua, por quê? Dentro de 7 bilhões que estão aqui encarnados. Por quê? Ninguém entra e sai da nossa vida sem deixar algo e sem levar algo de nós. É porque aquele outro, aquela beltrana, aquele ciclano, precisa. No Evangelho está lá, laços consanguíneos e laços espirituais. O que são os laços consanguíneos? São todos os relacionamentos, seja por parentesco e depois por relacionamentos afetivo-amorosos, que nós contraímos, que ali tem algo que nós precisamos. Ou aquela tem algo que precisa da gente. Né? De 7 bilhões, se está aqui colado em você, é porque tem algo ali. Agora o tempo, o que precisa, isso já vai depender de nós e também do nosso livre-arbítrio. Aí nós trazemos o seguinte, provas e expiações, que tem uma crença, um conceito também assim, até dentro, né, principalmente dentro do kardecismo, que é, tudo que eu estou passando hoje que não está dando certo, é resgate, é de vida passada. Aí a espiritualidade fala assim aqui, espera aí, você também já está pronto para ir embora. Então tem coisa que é da agora mesmo. Até porque a gente não pode perder muito tempo, está aí em transição, né, planetária, transição espiritual. Então tem coisa de agora. Tem coisa que é o nosso livre-arbítrio mesmo. É ação e reação, lá o livro do André Luiz. Tudo aquilo que eu faço vai desencadear uma reação contrária, de igual teor e intensidade. Então, ao mesmo tempo que nós temos provas que nós traçamos para estar aqui, para nós aprendermos e ter uma oportunidade de vivenciar, tem coisa que está acontecendo agora. E já são resultados das nossas ações, do nosso livre-arbítrio. E também tem um conceito que a gente precisa trabalhar, que é, parece que se não tiver dor e sofrimento, não vale. Você já viu as pessoas que falam assim, não, minha vida está tão boa que eu estou até com medo. Parece que tem que ter dor, sofrimento. Ou também, se acontece algo, a pessoa, ela fala assim, mas tive essa perda, mas eu nem senti, eu nem sofri. Aí fala, mas para aprender não precisa sofrer, né? Não. Isso aí é uma reação nossa que reflete o nosso estado evolutivo ainda mais atrasado. O universo, o plano reencarnatório, gente, é uma proposta que a gente fez, dentro das nossas limitações. As provas, tudo que a gente quer. Agora, as expiações são trazidas de acordo com as nossas necessidades.
E às vezes nem sempre nós traçamos, porque às vezes a gente é até limitado, não tem condição de ver isso. Agora, quando você traça, você vem. Se vai cumprir isso aqui ou não, vai depender de quê? Do seu livre arbítrio. Quantas pessoas a gente vê que, mediante as provas, as expiações, elas fogem, elas não aceitam, elas se recusam. Aí é o livre arbítrio. Né? Ela está perdendo a oportunidade de resolver aquilo. E tem outro conceito também, que é assim, de que, se eu venho, e aqui eu tenho a oportunidade de aprender através das provas e expiações, qual é a durabilidade dessa prova ou dessa expiação? O que vocês respondem? Qual o tempo que uma prova, uma expiação tem que ter? A espiritualidade responde de uma forma muito leve, muito simples. Ela fala assim: o tempo que for necessário para você aprender. Quando você aprendeu, não precisa mais, precisa. Você aprendeu a somar 1 mais 1 é 2, pronto. Não precisa ter prova mais, não precisa disso. Mas vamos aí para outras, né? Vamos avançar nos cálculos mais complexos. Só que, às vezes a gente fica igual criança, né? Pirraçando, não aceita, e fica relutando, fica revoltado. A lógica que a espiritualidade nos traz é que, mediante as provas e expiações, tente focar no que isso está querendo te ensinar. Não fica pensando, é justo, não é justo, estou sofrendo, estou sofrendo. O que isso tem para te ensinar? O que isso está te querendo te ensinar? Vocês já observaram que tem prova que você está ali e aí você muda? Eu brinco muito isso, as pessoas chegam e falam assim, no acolhimento, meu relacionamento lá me fez sofrer, relacionamento tóxico, isso. Ok, então você que tem que resolver e se libertar disso, não é? Aí depois eles chegam e falam assim, nossa, libertei, estou livre, conheci outra pessoa. Aí passa um tempo, vem ela, fulano está fazendo isso, igual o outro. Aí a gente já fala assim, o problema não são eles, o problema é você. É você que está fazendo essa escolha. O que tem para te ensinar aí? Porque se você tivesse aprendido qual é o tipo de relacionamento, o que é um relacionamento saudável, o que é bom para você, esse perfil não fazia liga mais. Se está fazendo liga é porque você não aprendeu ainda. Está vendo? Vai repetindo. Aí eu brinco, eu falo assim, quando eu estou passando por alguma provação, alguma expiação, aí eu faço as orações, eu reflito, eu peço paciência, eu fico olhando, eu fico refletindo, eu falo assim, já entendi, pode acabar? Já aprendi, gente, não precisa durar mais não, tá bom? Já passei, vamos acabar, não é? E aí, dependendo do nosso livre-arbítrio, também a conduta que a gente toma, as provas e expiações, elas se tornam desnecessárias. No livro Reportagens de Além Túmulo, tem lá um caso que fala assim, um jovem, muito bondoso, vem, ele monta uma fábrica de tecelagem, dá emprego, trabalha na caridade, né, estuda o evangelho, pratica, ajuda os pobres, ajuda os familiares que têm dificuldade, está ali, uma pessoa caridosa, aquela pessoa que vocês já ouvem esses ditados aí, assim, nossa, fulano é tão bom, tem tanta gente ruim aí que não sofre o que ela sofre. Já viram eles falar isso? Por que fulano está sofrendo tanto? Ela é tão boa, né? Quando morre é pior, né? Que eles falam assim, morrem os bons e ficam os ruins. Tanta gente ruim não morre. Aí eu falo assim, é porque o bom cumpriu e já cantou para subir. O ruim está aqui falando assim, vai meu filho, vamos ver se ainda dá jeito, né, até o final. Vai arrastando. Mas esse jovem, ele fica lá, se empenhando ali na caridade, né, no autoconhecimento, na benevolência, na questão do equilíbrio dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E aí um dia,
na máquina lá de tecelagem, ela emperra. Ele enfia o braço para tentar tirar o que estava emperrando, e a máquina volta a funcionar e ela esmaga o braço dele todo. Ali. Eles tiram, desmontam a máquina, levam ele para o hospital, ele sentindo aquela dor toda, e aí vai tratando tudo, e aí ele perdeu só o dedinho. Só esse que ele perdeu. Só que aí, depois, ele cai numa revolta, que ele fica assim, até que o povo fala, né? Nossa, eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém, dedico ele à caridade, dando emprego para os outros, trabalhando aqui arduamente, honestamente, tudo. E acontece uma coisa dessa comigo, eu perdi um dedo. Ficou revoltado, muito tempo. Aí já não queria ir nas reuniões, no centro, não queria nada. E aí um dia a espiritualidade vai convidar ele para uma reunião mediúnica. Traz ele aqui. Ele veio. Aí a espiritualidade fala assim: você está revoltado, porque realmente nessa encarnação você está sendo exemplar, ótimo. E olhando por essa reencarnação, é uma injustiça isso que aconteceu com você. Não é? Então será dado a você a oportunidade, então, de você saber um pouco, só da a última. Não, nem vai voltar muito, não. Porque entra essa questão também, né? Às vezes as pessoas ficam assim, queria saber o que eu fui na encarnação passada. Eu falo, não quero saber nada. Porque se a gente for olhar para trás, a gente era pior. Se fosse para pensar no futuro, eu falava, eu quero saber o que eu virei. Agora para trás, gente, você vai olhar. Eu gosto de ver aquelas coisas lá que eles falam, fui lá, fiz uma regressão à vida passada. Todo mundo é princesa, príncipe, é não sei o quê, era monarca, era rico, era lindo, famoso. Eu falei, mas não teve ninguém não, tanto de espírito que já reencarnou aí, não teve nenhum que foi cortesã, nenhuma foi leprosa, nenhum que foi nada. Mas é de acordo com o freguês, né? Lógico que não vai lá te falar numa regressão que você foi uma coisa ruim, que você vai sair achando ruim e não vai fazer propaganda, né? Aí, só que a espiritualidade dá ele a condição. Aí ela vai mostrar para ele que na época do Brasil imperial, que tinha os feudos, que tinha escravidão, que tinha lá, tinha que ficar um moinho, moendo a cana de açúcar para fazer açúcar, e que aí ele era um senhor feudal, e que ele colocava os escravos a trabalhar com fome, até exaustão. Muitos morriam lá debaixo do sol quente, sem água, sem comida. E uma vez, um desses caiu de exaustão, e o capitão do mar estava lá, descendo. Ele foi lá, ele falou, vamos usá-lo como exemplo. Pegou ele pegou o negro, pegou o braço do negro e socou no moinho. E o negro morreu esmagado, gritando de dor. Aí a espiritualidade falou só assim, só até aqui tá bom? Tá? Ele, depois que desencarnou, ele ficou muito tempo no umbral e sendo perseguido por todos esses irmãos que sofreram e padeceram na mão dele. Processos obsessivos graves. E foi muito tempo para ele ser resgatado, para ele conseguir se recuperar, reencarnar, e ele tinha colocado para ele como uma prova que ele queria sofrer o mesmo que ele causara. Aí tem uma questão que a espiritualidade coloca também. Vocês acham que necessariamente, para você aprender, você precisa passar exatamente por aquilo que você causou? Não. Mas a grande maioria pede, quer. Só que ele aqui, trabalhando no bem, fazendo, usando o livre-arbítrio dele da melhor forma possível, aí a espiritualidade falou que cada coisa boa que ele fazia era um pedacinho de braço que ele ia ganhando, que ele ia deixando de perder. E aí chegou no final. Aí eu falei, se tivesse durado mais um pouquinho, só ser a unha.
né? Mas aí foi o dedinho. Mas tá bom, né? Isso é para nos mostrar isso também, que apesar de nós traçarmos as provações, de termos as expiações, pelo nosso livre-arbítrio a gente pode piorar a situação ou pode melhorar a situação. O Chico psicografou uma carta, uma mãe, que o filho tinha morrido num acidente de moto. Um filho bom, jovem, trabalhador, que aí tinha tirado a carteira de habilitação, comprado a primeira moto para ir trabalhar, e ele, em trabalhar, um carro avançou o semáforo e atropelou ele, matou ele. E aí a mãe, toda revoltada, tudo, procura o Chico. Aí na carta psicografada, o filho traz para a mãe a seguinte mensagem: que ele, no seu plano reencarnatório, ele tinha traçado algumas provas que ele precisava passar, principalmente para reparar alguns desvios ao qual, através do latrocínio, o que é latrocínio? Roubo seguido de morte. Ele iria conseguir, né, nessa existência, reparar esses desvios de latrocínio lá atrás. Só que ele também havia programado que, se porventura ele se desviasse e já indicasse um caminho no qual ele teria mais chance de cometer os mesmos erros e de forma pior, ele tinha solicitado que ocorresse o desencarne dele precoce. Aí, ele desencarnou precocemente. Ele desencarnou segundo programara, porque depois foram averiguar, e na firma que ele estava trabalhando, ele já tinha começado a se envolver com desvios de recursos, com notas promissórias falsas, roubando dinheiro da empresa. E aí foi feito o quê? O que ele havia programado, no sentido de preservar, para que isso acontece também. Dependendo de quando a gente vem, se a gente não vai conseguir cumprir as provas e as expiações, às vezes é o que a Espiritualidade fala, é melhor a gente parar por aqui do que você acumular mais erros, mais problemas, né? Dos males o menor. Vamos ficar com o que já está, que já não é pouco, e depois a gente tenta preparar melhor para voltar, para retornar aí e ver se você vai conseguir, né? Pouco a pouco. Então, é nisso que a gente precisa, né, refletir mediante as provas e as expiações da vida. Seguir o que a Espiritualidade nos fala, de que abraça as suas provas, as suas expiações. A gente sabe que são dolorosas, que muitas vezes são pesadas, mas lembrem-se, vocês nunca estão sozinhos. Nós estamos do lado de vocês. E a prova e a expiação vai durar o tempo que for necessário para o aprendizado. Lembra sempre disso. O que isso está querendo ensinar, o que isso está querendo fazer. E aí a gente consegue. Acabou o nosso tempo, né? 2 minutos, pode vir. Obrigado, até a próxima, pessoal.